E aí, pessoal, questão de número 67 do capítulo 10 de Fundamentos de Física do Halliday, volume 1. Chegamos agora na última questão deste capítulo e nós temos o seguinte. Uma chaminé cilíndrica cai quando sua base sofre uma ruptura. Trate a chaminé como uma barra fina com 55 metros de comprimento. Letra A. No instante em que a chaminé faz um ângulo de 35 graus, com a vertical durante a queda, quais são a aceleração radial? Então, vamos primeiro aqui atrás da aceleração radial. E nós temos a seguinte situação. A nossa chaminé ela vai sofrer uma fissura, né, um dano aqui na base do pé dela, né, onde sustenta, né, na sua base de sustentação, e ela vai começar a se inclinar, rotacionando até cair. Porém, a gente quer calcular a sua aceleração radial. Para quem não está familiarizado, a aceleração radial nada mais é do que a aceleração centrípeta, né? A aceleração que aponta para o centro de um objeto que se move em um movimento circular. Então, vamos calcular essa aceleração quando a nossa chaminé está se inclinando e chega a uma inclinação de 35 graus com a vertical. Dessa forma, nós temos que fazer o seguinte. No item B, se você olhar ali, ele diz uma sugestão. Use considerando a energia cinética, a energia, na verdade, né? Ou seja, em termos de energia e não em termos de torque. Esse vai ser um probleminha, porque no item 2, se a gente fizesse pelos conceitos do torque, a gente chegaria na resolução muito mais rápido. Porém, ele não quer que a gente use por esse termo, por esse meio, e sim por termos da energia mecânica. Então, isso vai dificultar um pouquinho essa questão. Eu acho que essa vai ser uma das mais difíceis desse capítulo. Então, nós temos o seguinte. Ele pede para considerar a chaminé como sendo uma barra fina. Então, a gente vai levar em consideração os conceitos do momento de inércia de uma barra fina em rotação, em torno de uma de suas extremidades, o que já modifica um pouco mais. Mas para entender essa questão de uma barra fina girando em torno de uma de suas extremidades, é só olhar a resolução da questão de número 63 desse mesmo capítulo, em que eu abro as contas para deduzir o momento de inércia de uma barra nessa situação. Aqui eu vou simplesmente só colocar o resultado da expressão, porque eu já fiz isso na questão 63. Fica a dica para se observar ela. Então, vamos considerar o seguinte. Como é em termos da energia mecânica, a gente vai ter que considerar a energia potencial do objeto. Como a gente está considerando uma barra em rotação, a energia potencial que a gente vai considerar é em relação ao corpo como um todo. Então, vamos ter que levar em consideração a sua altura completa, que a gente vai chamar de H. Então, na vertical, o potencial dessa chaminé vai ser a altura completa dela, né, na vertical. Quando ela se encontra a uma inclinação de 30 graus, na verdade, a gente vai ter que aplicar aqui Pitágoras, onde a hipotenusa vai ser o comprimento da chaminé e L vai ser a altura em que a extremidade superior da chaminé se encontra quando essa está inclinada 35 graus em relação à vertical. E aí, né, para quem já manja de trigonometria, a gente sabe que L é o cateto adjacente ao ângulo e H é a nossa hipotenusa. Então, portanto, cosseno, né, cosseno do ângulo é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa, L sobre H. Então, nós temos que a altura da chaminé, quando esta se encontra a 35 graus, né, para ser mais específico, a altura da extremidade superior da chaminé vai estar a uma altura H, que é igual a... Perdão, a altura L, que é igual a H cosseno de θ, né, cosseno desse ângulo em relação à vertical. Agora que a gente definiu isso, vamos aqui aplicar em termos da energia mecânica. Não há nenhuma força dissipativa, nada que dissipe energia aqui. A energia potencial vai ser convertida em energia cinética. Então, a nossa energia mecânica, né, a variação dela vai ser zero. Isso significa que a variação da energia cinética mais a potencial tem que ser zero. Como ela parte do repouso, a nossa energia cinética inicial é nula. Então, nós temos que a energia cinética da nossa chaminé
quando esta se encontra a 35 graus de inclinação em relação à vertical, vai ser igual ao potencial gravitacional final menos o inicial. Agora vamos fazer as devidas substituições. A energia cinética aqui, que a gente tem que levar em consideração, é a energia cinética de rotação, porque o objeto está rotacionando, não é? E não se movendo linearmente. Então, nós temos aqui 1/2 do momento de inércia vezes ômega quadrado, né? Momento de inércia do objeto, né? E ômega é a velocidade angular dele. A energia potencial final é 1/2 de mgL, né? Ou seja, m é a massa da barra, nesse caso a chaminé, g é a aceleração da gravidade e L é a altura dela quando se encontra a 35 graus de inclinação em relação à vertical, que a gente já sabe que é h cosseno θ. E por que 1/2, né? Eu vou chegar lá. E aqui também, na inicial, é 1/2 de mgh, que é quando ela se encontra totalmente na vertical, né? Onde h é a altura da extremidade superior da chaminé. E por que 1/2? Aí, voltando lá para a questão 63, pois como estamos se tratando de uma barra em rotação, né? Nesse caso aqui, em termos de conservação de energia, a gente tem que considerar essa rotação como sendo a rotação do centro de massa desse objeto. Como é uma barra uniforme, o centro de massa dela se encontra no centro geométrico desse objeto, que é justamente a metade do comprimento da barra, ou seja, h sobre 2, ou nesse caso aqui, L sobre 2. Por isso que esse 1/2 aparece aqui. Substituindo mais uma vez, nós temos aqui o momento de inércia, que eu falei, né, que eu deduzo lá na questão 63. Se eu não me engano, eu deduzo em alguma outra questão também mais para trás, eu só não vou lembrar qual. E nós temos que o momento de inércia de uma barra rotacionando em torno de um eixo que se encontra em uma de suas extremidades, nesse caso aqui no pé da chaminé, né, da base da chaminé, é de 1/3 de mh quadrado, né, onde h é o comprimento da barra, nesse caso, da chaminé como um todo. E aqui nós temos h, né, que é L, que é h cosseno θ, e eu coloquei em evidência 1/2 de mgh, né, então está aqui em evidência, então fica o termo de k que é cosseno θ e esse termo de k que é 1, né? Então fica aqui cosseno menos 1. O que podemos fazer aqui mais? Podemos extrair o quociente aqui entre esses dois números, vai dar 1. O quociente das massas também dá 1. E nós temos aqui o quociente entre os h's, né? H quadrado sobre h. Então, podemos cancelar um deles. Aí fica simples, né? Colocando o nosso ômega em evidência, não, isolando o nosso ômega em um dos lados da equação, nós vamos ter o seguinte. Esse h que estava multiplicando vai dividindo, e esse 3 que estava dividindo vai multiplicando. Não é isso que acontece, mas eu estou simplificando, tá? O que acontece é que a gente divide ambos os lados por h e multiplica ambos os lados por 3, né? Aí o 3 daqui e o h daqui somem, e o 3 daqui fica no numerador e o h no denominador. Então, nós temos que a velocidade angular ao quadrado é 3g de cosseno de θ menos 1 sobre h. Mas a gente quer a aceleração radial, ou seja, a aceleração centrípeta da chaminé, e não a velocidade angular. Aí onde entramos nessa parte aqui, ó. Nós sabemos que a aceleração centrípeta de um objeto é o quê? É a velocidade linear ao quadrado sobre o raio desse objeto, né? O raio aqui pegando a extremidade externa do objeto que está se movendo, já que a gente está levando em consideração o ponto de referência ao comprimento total da chaminé. Então, esse raio é h, para o comprimento da chaminé. Só que quem é a velocidade linear? A gente faz uma relação, né? Velocidade linear e angular. Então, a velocidade linear é ômega r, né? Sendo r aqui h, não é? Que é o comprimento da chaminé. Então, nós temos ômega r ao quadrado. Então, vamos ter um quociente de novo entre h quadrado sobre h, ficando somente h ômega quadrado. Isolando o nosso ômega quadrado, nós temos aqui, então, que ômega quadrado é a aceleração radial ou aceleração centrípeta sobre h. Substitui ali agora. Então, nós temos aqui a nossa variável de interesse. Nós vamos ter h no denominador dos dois lados, então o quociente entre eles é 1.
ficando então a nossa aceleração centrípeta igual a 3 vezes g cosseno θ menos 1, onde g é a aceleração da gravidade, pelo referencial para baixo, então vamos considerar como sendo negativo. Cosseno de 35 graus é o ângulo em relação à vertical. Resolvendo essa expressão, nós temos então que a aceleração centrípeta ou aceleração radial é de 5,32 metros por segundo ao quadrado. Na letra B, ele quer agora a aceleração tangencial, ou seja, a aceleração que tangencia ou faz ou está perpendicular ao raio desse movimento circular. O raio, nesse caso, então, é o comprimento da barra, né, fazendo um ângulo de 90 graus com o comprimento da chaminé. Essa é a nossa aceleração tangencial. Então, vamos lá. Se a gente pegar aqui, né, porque a velocidade tangencial está relacionada com a aceleração tangencial está relacionada com a velocidade angular. Então, se a gente pegar a expressão aqui, como a gente não pode usar em termos do torque, então a gente vai aplicar aqui, ó, o conceito de derivada, né? Então, a nossa aceleração angular, ou aceleração tangencial, na verdade, angular, na verdade. Olha só o rodeio que eu vou fazer. Ó. A aceleração angular nada mais é do que quem? A derivada da velocidade angular em função do tempo. Lembre-se que o tempo está se modificando e a velocidade também, né? Conforme o tempo passa, a velocidade vai aumentando. E aí, onde é que encontramos essa velocidade? Aqui, ó. Nessa expressão aqui, ó. Ômega quadrado, que é igual a 3g sobre h cosseno θ menos 1. O que isso significa? Vamos ter que derivar tudo isso aqui. E aí, vamos para a próxima tela. Então, muito bem. Vamos ter que fazer a derivada, né, de ômega quadrado e a derivada dessa expressão todinha aqui, em função do tempo. Porém, não é só o tempo que está variando aqui. Ômega também varia, né? Lembre-se, porque está havendo uma aceleração, né? Então, ômega também varia e o ângulo também está se modificando, né? Porque lembre-se, em um dado instante o ângulo era zero em relação à vertical, em um instante posterior 35 graus e assim vai até a chaminé tocar o solo, né? Então, nós temos aí três funções aí, podemos assim dizer, né? Três grandezas que se modificam ao longo do tempo. Então, o que é que a gente tem que fazer? Regra da cadeia para derivadas. Então, nós temos o seguinte, o que é que diz a regra da cadeia, né? Se temos duas funções deriváveis em x, então a regra da cadeia vai ser o seguinte, fazendo a derivada de f de x e depois a derivada de g de x, né? Ou seja, integra de fora, como os professores de cálculo costumavam dizer na universidade, e depois integra a de dentro. Como fazemos isso para ali, para ômega? Nós temos o seguinte. Primeiro vamos derivar ômega, né, em função dele mesmo, né? E depois derivar a função ômega derivada em função da velocidade e depois derivar ômega em função do tempo. Isso significa então que a derivada de ômega quadrado é simplesmente 2 ômega. E a derivada de ômega em função do tempo é d ômega dt, né? A gente não sabe qual é a função, então deixa simplesmente assim. A gente não sabe que expressão é essa, então fica só d ômega dt. Do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Pare para prestar atenção. Ó. Voltando aqui, ó, eu tenho 3gh cosseno θ menos 3gh, né? Se eu fizer aqui a distributiva, né? Que eu vou derivar, né? Termo a termo. Então, a derivada de 3gh menos 3gh é zero, né? Porque são constantes. G e H é constante. O comprimento da chaminé não muda e G, a aceleração da gravidade, também não muda. Então, fica só a derivada em função do tempo de 3gh cosseno θ. Porém, esses caras são constantes, então a gente pode botar para fora dessa multiplicação, derivando apenas, então, cosseno
de θ em função do tempo, mas θ também varia. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Derivar θ. Qual é a derivada de θ em função do tempo? dθ dt. A gente não sabe que função é, então fica dθ dt. E agora, derivada de cosseno de θ em função do tempo é seno de θ. Na verdade, é menos seno de θ. Por isso que eu já deixei o menos aqui, ó. Esse menos é por conta da derivada, tá? Derivada de cosseno de θ é menos seno de θ. Então, tá aí a nossa expressão derivada. Esse termo aqui, 1, né, vai dar zero, né? Cosseno de uma, derivada de uma constante é zero. Então, nós temos a nossa expressão. Quem é dω dt? É a aceleração angular, alfa. E quem é dθ dt? É a velocidade angular, ômega. Então, substitui. Substituindo, então, nós temos dω dt é alfa, dθ dt é ômega. E aí, nós temos, então, ômega e ômega, né, em ambos os lados da equação. Então, o quociente entre elas é 1. Isola a nossa aceleração angular, que é, na verdade, quem? A aceleração tangencial sobre h. Lembrando lá daquele conceito, né? Como eu fiz na letra A, relacionando velocidade angular à velocidade linear, a gente também faz a relação entre a aceleração angular e a aceleração linear. E essa aceleração linear é justamente a aceleração tangencial. Como é que faz isso? Lá nas primeiras questões do capítulo 11, que já estão resolvidas e estão postadas, a gente tem que o quê? Que a aceleração linear é igual à aceleração angular vezes r, né? Ou seja, o raio do movimento angular desse objeto, que, para esse caso aqui, é o próprio comprimento da chaminé, h. Então, se a gente isola a alfa, nós temos que a aceleração linear sobre h é a aceleração angular. Então, substitui alfa por a sobre h. E a aceleração linear, nesse caso, então, é justamente a aceleração tangencial. Nós vamos ter aqui h e h, né? O quociente entre eles é 1. Então, ficamos apenas com a aceleração tangencial, que é igual a menos 3 vezes a aceleração gravitacional, menos 9,8 metros por segundo ao quadrado, sobre 2 seno de 35 graus. Resolve a expressão e nós temos aí a aceleração tangencial, ou aceleração linear da nossa chaminé, como sendo 8,43 metros por segundo ao quadrado. Na letra C, ele pede o seguinte: e para que ângulo θ a aceleração tangencial é igual a g? Ou seja, quando é que essa aceleração tangencial vai ser igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado? Pegando a expressão que a gente acabou de descobrir, né? Ou seja, AT é igual a menos 3g sobre 2 seno de θ. Então, que ângulo será esse quando esse cara aqui for g? Então, quando ele for g, nós vamos ter g em ambos os lados da igualdade. Então, o quociente é 1. Então, significa que seno de θ vai ser igual a menos 2 terços. Passa aí agora o arco seno de menos 2 terços. Isso vai dar, em módulo, 41,8 graus. Muito bem, pessoal. É isso aí. Espero que tenham acompanhado a linha de raciocínio até aqui. Essa daí foi trabalhosazinha. Essas 3 últimas questões desse capítulo são bem trabalhosazinhas. Tanto é que os vídeos ficaram longos. Mas eu acredito que das 3, essa aqui foi a mais trabalhosa. Curtam, compartilhem. Se inscreva no canal se você é novo, para ajudar a gente aqui. Crítica, dúvidas e sugestões aí embaixo na caixa de comentários. E até a próxima questão.